Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis, nas tribulações, nas adversidades. Esse primeiro versículo, ele está falando a respeito de um refúgio que cada um de nós pode ter nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos confusos, nos momentos indecisos, nas dificuldades que eventualmente enfrentemos e sobre as quais não temos controle ou domínio e pelo medo de não sabermos como lidar com a situação. Então significa que é um momento quando você tem que encontrar um espaço, um refúgio, onde você se sinta seguro, onde você se sinta amparado. Por isso que é uma fortaleza. É força e segurança para que você se refugie nos momentos mais difíceis e complexos da sua vida. A Bíblia diz que é um socorro bem presente. Às vezes nós temos a expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer lá na frente, distante ou no futuro. Mas aqui está dizendo que o socorro de Deus, ele é bem presente nas nossas tribulações. Ou seja, na hora que você vive a dificuldade, é nessa hora que Deus é presente. Lembra quando o salmista se sentia no fundo do poço? Ele diz assim: eu esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, estava comigo no fundo do poço e me tirou do fundo do poço e firmou meus pés sobre a rocha. Então, o importante desse salmo não é que um dia Deus vai estar presente, que em algum momento ele vai fazer alguma coisa, mas ele está presente nas nossas tribulações, presente na nossa experiência. Às vezes nós não percebemos a sua presença, estamos tão focados no problema, tão focados na dificuldade, que não percebemos a sua presença. Mas é por isso que dependemos da palavra de Deus, porque a palavra ensina que nas dificuldades ele está presente. Muitas vezes nós não vamos confiar no nosso sentimento de solidão, de abandono. Temos que confiar no nosso entendimento, que a palavra diz que nas dificuldades e tribulações ele está presente. A coisa mais complicada é essa. Na hora da tribulação você pensa que está só, você pensa que não vai dar certo, você pensa que ninguém vai estar ao seu lado, você pensa que ninguém vai te ajudar, você pensa que não existe recurso, não existe solução. Mas é exatamente para esse momento de indecisão, de dificuldade, que Deus é o nosso socorro bem presente. É o nosso socorro particularmente experimental para cada um de nós. Não é algo de que a gente ouve falar, mas é algo que a gente pode experimentar. Por isso que o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é o testemunho de uma experiência. Todo o Evangelho se volta para a experiência daquele que anda com Deus, daquele que ouve a voz de Deus, daquele que fala com Deus, daquele que louva a Deus, daquele que ora a Deus. E tudo isso faz sentido porque Deus é o nosso socorro bem presente. Então, toda vez que você estiver numa tribulação, toda vez que você estiver vendo uma tribulação, toda vez que você estiver numa situação difícil, ou se você está ao lado de quem está passando por uma tribulação, olhe aquela pessoa com amor e misericórdia, mas entenda que aquela pessoa, pela sua instrumentalidade, pode experimentar a presença de Deus no meio da sua angústia, da sua dificuldade. Veja o verso seguinte, o verso 2, portanto, se Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente, por causa disso não temeremos. Nós não tememos não é porque somos fortes, não tememos não é porque somos inteligentes demais, não tememos não é porque a gente tem uma solução especial para cada problema na vida. Nós não tememos porque o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa graça, é a nossa sustentação. Por isso, nós não tememos. E ainda que a terra se mude, os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as situações sejam aos nossos olhos difíceis e complexas,
É por que nós não tememos? Porque o Senhor está conosco. Ah, mas eu não posso ter medo? Posso ter medo. No dia em que eu temer, diz a Bíblia, nesse dia confiarei no Senhor. No dia que eu temer, nesse dia, então temor é natural. O temor pode ocorrer. Mas é no dia desse temor, no dia dessa angústia, no dia dessa insegurança, que a Bíblia me convida a crer no Senhor, a confiar no Senhor. Porque Ele é o Deus fiel, que não falha, que não se ausenta de nós. Verso 3, diz assim, ó, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que o cenário seja ameaçador, não é esse não cenário ameaçador? Portanto, eu não tenho medo dessas coisas, eu não me sinto abatido no meio dessas coisas, porque eu tenho uma força que vem do Senhor, e ela é o Senhor presente na minha vida, né? Verso 4, vai aqui. A Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, o que ele está dizendo? Existe uma cidade, existe o lugar de Deus, existe o trono do Altíssimo, existe um lugar banhado por um rio especial. E aí veja só o que vai dizendo o Salmo, assim, ó, Deus está nessa cidade. Por conta da presença de Deus, ela nunca será abalada. Por quê? Porque Deus a ajudará desde amanhã. Então, por que as coisas não são abaladas? Não é porque as coisas por que nós não somos abalados nos meios das coisas abaladas? Porque nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Se a gente entender que Deus está presente conosco em cada situação da vida, nas alegrias nós daremos graças, nas dificuldades nós pediremos o socorro do Senhor, né? A Bíblia diz uma coisa assim, quando Jesus passava pelos caminhos de Jerusalém, no momento da sua crucificação, ele perguntou uma vez assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar embaixo das minhas asas, como a galinha junto os seus pintainhos. Quantas vezes eu quis ajuntá-los, como a galinha junto os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes Deus está disponível, mas nós não lhe percebemos. E nossa fé não se direciona para Ele. Mas muitas vezes nós nos direcionamos para a nossa própria força, para conselhos aleatórios, para recursos que não procedem de Deus, e depois queremos ver os milagres de Deus. Os milagres de Deus não acontecem quando nós estamos fora dos propósitos de Deus. Os milagres de Deus acontecem onde o Senhor reina, onde o Senhor opera, onde as vidas se abrem para a manifestação do seu poder e da sua glória. Isso é importante a gente entender. Existe um cenário onde Deus está presente. Esse cenário diz que há vida na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é tão bondoso que Ele vem até nós e Ele abre a oportunidade de nós estarmos na intimidade com Ele. Ele está presente em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é a morada de Deus em espírito. Jesus disse assim com seus discípulos, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Onde o Senhor faz morada, aí é lugar da sua habitação. Por isso que a Bíblia diz que quem crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Por isso que onde está o Senhor existe um rio que flui do seu ambiente. O rio da vida, ele passa e por onde ele passa, ele faz a graça de Deus se manifestar. E o Senhor Jesus diz que esse rio pode ser uma fonte na sua vida. Ele faz com que isso seja verdadeiro e que isso seja possível. Ah, mas é um rio como aquele que passa ali no Parque do Cocó? Não, não é esse rio material, mas o que ele está falando é que simbolicamente é um rio.
E como o rio rega e como o rio produz o fruto, e como o rio é um rio de águas vivas, a Bíblia fala que a presença de Deus em nós é como um rio de águas vivas. Veja só o verso seguinte, diz assim, bramam as nações, os reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra, em outras versões, a terra se acalma, a terra se acomoda. O fato é que tudo pode estar tumultuado, mas quando a voz do Senhor chega, ela traz a paz, a bênção, a segurança, a estabilidade. E a voz do Senhor é tão poderosa que a Bíblia diz assim, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E com a sua palavra, o Senhor começou a trazer à vida as coisas, e a ordenar o caos, e a trazer a luz onde havia trevas, e organizar o mundo quando Ele nos criou e nos colocou dentro daquilo que foi obra da sua criação. Então o Senhor é aquele que está conosco, é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Veja o verso 7, diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso, por isso que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então essa é uma declaração de fé, o Senhor dos exércitos é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é aquele que está conosco, né? Verso 8 diz assim, vinde contemplai as obras do Senhor, vede o que aconteceu, acabei de mencionar, a criação do mundo, a ordenação das coisas, a construção de todas as coisas. Outro dia eu estava vendo um senhor fazendo uma exposição sobre o universo. A gente não tem ideia do que o universo é, de quantas coisas existem e se harmonizam dentro de uma capacidade incrível de se ajustar. Se não fosse uma mente brilhante, uma força tão poderosa, o mundo seria uma destruição total. Porque se um só átomo se desorganizar, se desintegrar, você tem a semente da bomba atômica. Então, todo mundo está girando em torno da energia criada pelo Senhor, de modo que o mundo se organiza, porque quem o criou com uma competência tão extraordinária, que ele é um mundo complexo, da maior complexidade que existe, mas funciona numa perfeição. E ele só é alterado e estragado quando o homem interfere nele e muda esse conteúdo que Deus deixou funcionar. Por isso que o homem tem que ter cuidado, porque se ele estraga a construção de Deus, ele paga o preço das consequências disso, né? Então veja mais lá, olha só. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. O que ele está dizendo? Que ele não alimenta a guerra. Ele não alimenta o conflito. Deus, ao contrário disso, ele tem uma expectativa de que os homens vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E se todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, e se Deus quer estar habitando em todos os homens, a expectativa de Deus é que a humanidade viva em união. Outro dia li uma pequena contribuição do Einstein, quando ainda era vivo, e ele dizia assim, a guerra jamais será justificada no futuro da humanidade. A guerra nunca será justificada no futuro da humanidade. Ou seja, ele entendia que a guerra não era solução para coisa nenhuma. Os homens guerreiam porque eles se tornam incapazes ou incompetentes de ajustar suas vidas ao propósito de Deus. E assim, as nossas ações humanas estão muitas vezes na frente ou em contradição com o propósito de Deus. Mas os mundos se abalam, as guerras acontecem, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja lá mais um versículo lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Tem tanta complicação no mundo, tem tantas dificuldades, tantas vezes a gente pode estar angustiado, atribulado, mas há uma mensagem nesse salmo: aquietai-vos. Mas aquietai-vos por quê? Porque vocês devem saber que eu sou Deus. Eu estou presente na sua experiência pessoal. Eu estou cuidando da sua família, da sua casa, da sua caminhada. A minha mão está sobre a sua cabeça. A destra do meu braço sustenta a sua vida. A luz do meu rosto ilumina o seu caminho. Então, aquiete o seu coração. Descanse no Senhor. Ele vai conduzir os seus passos, ainda que você tenha que passar por alguma tribulação. Verso seguinte, acho que é até o 10, né? É até o 11, mais um só. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso então é para fechar esse Salmo 46, que fala que o Senhor é o nosso refúgio, que fala que nós podemos ter dias de angústia, que fala que nós podemos ter guerras, que nós podemos ter dificuldades, mas o Senhor no controle vai nos conduzindo e nos ajudando a superar aquilo que humanamente falando possa ser tão impossível de ser superado, humanamente falando. Mas do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso traz sobre nós a segurança de que o Senhor é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que é a nossa força, é aquele que é a nossa segurança. O Deus de Jacó não está longe, não está distante, Ele está conosco. Por isso que o nome de Jesus, um dos nomes foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é o nosso refúgio. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, lembre-se que você tem um Deus que não é uma teoria, não é uma doutrina, não é algo que você possa manipular como um conteúdo. É uma personalidade viva, é o Espírito Santo do Senhor que está sobre a nossa vida para nos guiar em todos os caminhos. Nos dias felizes, saibamos ser gratos. Nos dias difíceis, saibamos ser humildes e crer que Ele está conosco. Ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, não havemos de temer. Não porque nós sejamos melhores do que os outros, mas porque o nosso Deus, pastor das nossas vidas, está conosco. Atravessa o vale das sombras da morte e nos conduz em segurança. Quando terminar toda essa jornada, habitaremos com Ele por toda a eternidade. Isabel, existe um rio, né, Isabel? Que flui do reino de Deus, da graça de Deus, da casa do Senhor. E por onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Assim é a graça do nosso Deus. Onde acontecer, bênçãos virão. E nós as sentiremos. Amém?